Olá, gente. Eu me chamo Valmérico Filho. Esse aqui ao meu lado é Thiago Araújo. Na minha frente, a nossa convidada, Adriele Matos. Hoje nós estamos aqui para nosso terceiro episódio do Quilombo Podcast e iremos falar mais sobre as plantas e a ancestralidade. Correto, Adriele? Correto, olá gente, tudo bem? Então, as plantas, elas foram e são extremamente importantes para a sobrevivência da humanidade. E ao longo, do período, houveram Homo sapiens com hábitos nômades, que eles normalmente coletavam e caçavam, migrando por vários territórios. E nesse processo de migração, eles começavam a coletar coisas, alimentos, plantas, animais, para o seu próprio recurso. É fundamental, né, esse hábito de vida sempre foi muito fundamental para uma diversidade alimentar dos povos nômades. Então, eles iam em determinados locais, faziam acampamentos, se não tivesse esses acampamentos, eles coletavam os recursos naturais que existiam naquele ambiente, formigas, insetos, coletavam, caçavam, e as plantas, elas foram fundamentais para a evolução do ser humano, porque a partir do momento que eles começaram a perceber que os processos de rotas eram também de dispersão de sementes, e nesses locais começavam a germinar as sementes que eles levavam para outros locais, eles passavam a ficar mais tempo nesses acampamentos. E os períodos que eles ficavam nos acampamentos davam a ele mais segurança, mais estabilidade, menos gasto de energia. E isso começou a evolução humana de uma forma diferente. Vamos dizer assim, um divisor de águas. Porque eles começaram a cultivar as plantas e não mais migrar para diversos locais. Então, a partir do momento que os nômades, eles não coletavam mais e caçavam e ficavam no local para poder fazer o cultivo desses alimentos, eles passaram a domesticar as plantas. Então, o que houve de diferença nesse processo de domesticação das plantas para o hábito de vida de ir para diversos locais? Então, quando eles viajavam, eles migravam, eles tinham um hábito de vida mais saudável, uma alimentação diversificada, porque imagina que cada ambiente, cada local que eles iam explorar era um tipo de alimentação diferente. Então, eles não escolhiam, eles eram generalistas. O que eles encontrassem, eles iam comendo. Quando eles encontravam frutos mais adocicados, eles comiam o máximo que eles podiam e depois migravam para outros lugares para explorar novos recursos. À medida que eles domesticam as plantas, eles deixam de ser exploradores, né, caçadores-coletores, e passam a formar uma sociedade. Eles começam a cultivar seus próprios alimentos. Mas aí que entra a desvantagem do cultivo do alimento, até chegar agora, né, no processo de agricultura, que é você não ter uma diversidade alimentar. Então, naquela época, existia o quê? Cultivo de trigo pelos nômades coletores. Depois, os camponeses, agricultores, eles herdaram a coleta, né, o cultivo de trigo, de arroz e de batata. Então, diferente dos nômades, caçadores-coletores, que tinham uma diversidade alimentar e um hábito de vida mais saudável, os agricultores, eles ficavam no local criando um modelo de sociedade com pouca alimentação, e essa alimentação, ela fazia com que eles reproduzissem mais. Então, eles reproduzindo mais, pouca variedade alimentar, pouca variedade de nutrientes. Pouca variedade de nutrientes, aparecimento de doenças como sarampo, varíola, rubéola e doenças de desnutrição. Então, embora eles tivessem mais ofertas de alimentos, essa alimentação ela era restrita, não tinha muitos nutrientes. Então, isso fez a evolução das plantas, fizeram com que nós tivéssemos a segurança de ter os alimentos, sem precisar caçar e coletar, mas nos trouxeram sedentarismo, pouca restrição de alimentos, até que nós estamos acostumados atualmente a chegar no mercado e encontrar um tipo de cenoura, 2 tipos de cebola, um tipo de tomate, 2 tipos de abóbora. Então, isso fez com que a nossa alimentação ela não tivesse uma variabilidade.
uma variedade. Mas, em contraponto, eles reproduziam mais, então a população de agricultores, elas aumentaram demais. Então, mais pessoas em condições piores. Esse é o modelo de agricultura e capitalismo. Isso foi só um começo, antes da gente voltar para esse assunto sobre a biologia e as plantas e a ancestralidade. A gente vai falar um pouco mais sobre sua vida pessoal, começando pela como você iniciou na carreira? Olha, eu comecei, né, como estudante de colégio público, estudei o meu Fundamental 2, é um colégio da região do Cabula, eu sempre morei no Cabula, eu nasci no Cabula, então os 2 colégios públicos que eu estudei foram do bairro, foram da proximidade, então eu completei o Fundamental 2 no colégio do bairro onde eu morava, e depois eu fui para o outro colégio do ensino médio, também da região. Então eu sempre morei no Cabula, sempre convivi com as pessoas. E após, né, esse processo de ensino médio, eu comecei a fazer um pré-vestibular, também no Cabula, um pré-vestibular social. Então esse pré-vestibular ele abriu portas, né, para que eu pensasse e visse que eu poderia ter uma vida diferente da que eu tinha antes. Agora sim, qual foi o. Interrompendo você um pouquinho, você falou que estudou sempre aqui na região do Cabula. Qual foi o colégio que você estudou? Você já chegou a estudar aqui no Ah, sim, eu Heitor estudei. Villa-Lobos? Não foi o Heitor, infelizmente. Foi o colégio Otávio Mangabeira, Colégio Estadual Otávio Mangabeira, e o Colégio Estadual Roberto Santos. Ah, um pertinho do outro. E nasci no Roberto Santos também. Sou muito cabulense. Falando sobre sua jornada, como é que foi sua jornada até a Universidade Federal? A gente viu que você é da UFBA, né? Na UFBA, tinha que ser na UFBA. Então, quando eu estava terminando o terceiro ano, né, do ensino médio, a terceira série do ensino médio, eu comecei a desejar fazer um curso, mas esse curso era na faculdade particular, porque todo ao redor, né, todas as pessoas me diziam que a faculdade pública eram para pessoas que tinham dinheiro. Era exatamente isso. Mas hoje eu acredito que seja um pouco menos. Porque hoje, se você for olhar dentro da universidade, você vê muita representatividade, vê pessoas conversando, falando sobre isso. O sistema de cotas permite isso. Mas agora sim, eu acredito que o pessoal fala isso, que só estuda em universidade pública, universidade federal pública, quem Sim. tem dinheiro, pelo seguinte, porque tem determinados cursos que a pessoa não pode trabalhar, não pode estagiar. Medicina, por exemplo. Porque é um curso integral, é 10 horas E de pagar os aula. equipamentos também, Odontologia. porque odontologia. caríssimo. Então, quando eu fui estudar, eu falei, nossa, vai ser gratuito. Não iria ser gratuito, porque eu iria ficar o dia inteiro na universidade, não teria grana nem para pegar o transporte, além dos materiais extremamente E caros. mesmo assim, a pessoa entrando na universidade, manter nela é difícil. O que a gente fala pode ser fácil, entre aspas, entrar, mas é mais difícil ainda se É terminar. muito difícil manter. Então, gente, eu pensei o máximo que eu pude. Claro que a gente, Você já mesmo que a chegou- gente se prepare para a realidade que a gente vai enfrentar, ainda assim a gente vai enfrentar muitos obstáculos. Você já chegou a ter algum colega de classe que começou a estudar com você na Universidade Federal, na mesma sala, depois ele pegou e migrou para uma universidade particular? Não, mas já tive que desistiu e não retornou nunca mais. E ele chegava bronzeado, porque meu curso noturno, porque eu sempre tive a concepção de que eu era pobre, eu sou pobre e que eu precisava trabalhar. Então eu falei, não, o curso só pode ser noturno. Então quando eu fiz, eu tinha um colega que ele sempre vinha bronzeado, porque meus professores do pré-vestibular falavam, seus colegas vão ser todos mauricinhos, pode preparar. Quando meu colega chegava todo bronzeado, eu falava, nossa, ele surfou o dia inteiro. E não, ele ficava panfletando, né, para uma clínica, e quando chegava à noite ele estava extremamente cansado, não conseguia. E quando chegava dentro da universidade, não achava o acolhimento, porque o professor achava que ele não tinha lido a apostila ou o livro, porque ele não tinha se interessado, que não era para ele estar ali, porque o aluno de faculdade pública, ele tem que ter um perfil diferenciado. Só que muitas vezes esse aluno, ele não vem com bagagem. Então é obstáculos. Você tem que aprender a fazer um slide, aprender a fazer um resumo, aprender a saber onde colocar vírgula, o ponto, a interpretação. E no final, TCC.
Eu acho que é o E no pior de final, o todos, TCC, se você conseguir sobreviver É. até lá, o TCC. Então, o mais difícil para mim foram ver os meus colegas desistindo, porque não aguentaram. Eu não tinha opção de desistir, porque para mim era muito importante, porque eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade pública, mesmo todos tendo um nível superior, eu fui a única que não conseguia pagar. Então, para mim, foi muito importante que eu tivesse na universidade, porque eu pensava, nossa, só eu que não vou ter uma faculdade, por quê? Então, eu me esforcei muito para tentar entrar. Então, quando eu entrei, eu vi diversos obstáculos, né? Professor que não entende, que o aluno, ele... Eu estudava um mês antes e eu falava, nossa, como é que eu não entendo isso? E aí, tem colegas, aí faz a diferença, né? Pessoas que falam, não é porque você não sabe estudar, é porque o colégio público, ele, às vezes, né, a depender do colégio, ele não prepara para esses obstáculos que normalmente o colégio particular, os pais estão atrás cobrando, né? Já vi relatos que professor de federal acha que o aluno tem que viver ali, na universidade. Tem que ser a vida dele ali, que isso não tem nada fora, tem contas para pagar, trabalhar. É exatamente isso. Eu já escutei muito o professor falar, nossa, o que é que você está fazendo aqui? Suas notas estão péssimas, tudo seu está péssimo. E eu falava, não, vou mudar esse contexto, porque é a minha única opção. Quando você só tem a única opção, ou você vai desiste, encara que sua realidade vai ser a vida toda aquilo, ou você tenta mudar. Como eu nunca fui de me conformar com as situações em que eu era impostas, eu fui e tentei de todos os jeitos. Eu fazia grupo de estudos com colegas que também tinham dificuldades, com colegas que já tinham facilidades também. Então, até hoje, eu sou grata a muitos amigos, porque eles tinham mais bagagens que Se eu. você quiser mandar um abraço para eles. Eu mando sim para Sandro, meu amigo, que é analista ambiental, topzera da Bahia, meu irmão, inclusive. Então eu agradeço a muitas pessoas, assim, a lista é gigante, mas ele, porque se faz presente até os dias atuais. Então, assim, tem obstáculos? Tem, mas também é possível. E se você for olhar, hoje em dia a cara da universidade mudou. Hoje em dia a universidade ela é obrigada a discutir sobre essas questões, porque é a realidade. Se você quiser dar um recado para as pessoas que acham que é difícil entrar na federal, o que vocês falam para essas pessoas? Gente, eu vou falar a mesma coisa que um professor meu me falou e marcou minha vida. Que a necessidade move o homem, que quando a gente tem sonhos, a gente tem um objetivo, a gente encara aquilo como de fato nosso, real, aquele desejo de vencer, a gente consegue. Pode ser o obstáculo maior do mundo, ele vai diminuir perto da grandeza dos seus objetivos. Bonita a fala, gostei. Verdade, parabéns pela fala. Agora sim, como foi sua adolescência até a fase adulta e como entrou o pensamento de se tornar bióloga ao longo desse tempo? Olha, eu sempre morei na comunidade, mas como a minha família na maioria dela, meus parentes são de classe média, então eu sempre transitei entre vários espaços. Então sempre tive na comunidade, tenho aspectos culturais, me identifico muito, mas sempre saí. Sempre pude ver outros locais, outros ambientes, outras possibilidades, recursos, educações. Então eu falava, isso eu quero para mim. Eu quero estar nesse ambiente de novo. Quando eu ia no aniversário com a minha prima, eu percebia que o ambiente era diferente. Até hoje eu sou assim. Eu não consigo me adaptar a ambientes de classe diferentes. Não consigo. É uma coisa minha. Eu acho que depende. Se o ambiente não combina muito comigo, eu não vou. Eu acho que depende. Porque tem ambientes que a classe social é diferente, mas às vezes combina com as suas ideias. Podem combinar com seus aspectos, coisas, por exemplo, que você quer conversar com determinadas pessoas, mas você não consegue acessar. Porque tem pessoas que, independente de onde elas estejam, elas estão predestinadas a ser só aquilo. E tem pessoas que não, que querem ouvir, querem escutar, querem falar, querem, sabe, se debruçam a entender o outro e lidam com a diversidade. Às vezes, por exemplo, você está na comunidade, tem muitas pessoas que estudam ali. As pessoas acreditam que não há pessoas de bem, mas a maioria das pessoas são de bem, entendeu? Então, assim, mas nem sempre você pode dialogar, você pode falar de um sonho,
entendeu? De ser um repórter, um entrevistador. Você já chegou a comentar alguma vez pra alguém da comunidade, um amigo de rua, uma amiga de rua, ou até mesmo um amigo de escola, que você queria ser bióloga de fato mesmo? Olha, o desejo de ser bióloga não partiu da infância. O que partiu da infância foi o desejo de ser professora, que eu sempre dei reforço aos alunos, aos colegas, né? Na verdade, os vizinhos. A verdade é essa. Então, eu pegava os vizinhos, colocava na sala de casa, pegava um quadro que minha mãe tinha comprado, um giz, e começava a dar o reforço para eles. É igual a história de minha tia, professora também. Um abraço, tia Márcia. Pois é, tia Márcia, a gente tem essas loucuras na infância, né? De ficar ensinando a boneca, Uhum. inclusive. Essa loucura eu nunca fiz, não. Foi isso que eu falei. Acho que você não vai ser professor. Ele já falou, não sei que você cresceu Mas eu queria ensinar todo mundo, gente. Ah, é boa. Eu queria ensinar todo mundo. Eu vou virar professor de letra, sendo que eu não gosto de ler nada. Ah, eu também não gosto de ler, não. Desculpa, mas eu não gosto de ler. Como é que eu vou fazer isso? Gente, tem vários aspectos. Você pode ser, sei lá, um professor de letras, para quem não gosta de leitura. E existe isso? Você vai ter que ler. Acho que se eu fosse professor, provavelmente seria de federal ou faculdade. Para falar, olha, tem métodos aqui para você que não gosta de ler, ler de uma forma melhor. Por que você não gosta de ler? Audiobook. Produzir audiobook. Copia e cola e bota E pra sair no por exemplo, a gente tá no Spotify. Você pode produzir audiobook. Vai tá vendo isso daqui. Sim. Mas no Spotify nem vai aparecer que a gente tá com o papel na mão, vendo, pescando alguma coisa assim. Nem vai aparecer. Só o áudio. Mas vocês com certeza tiveram que ler alguma coisa para estar aqui hoje. Com certeza. Então, então a leitura faz parte do nosso cotidiano. Mesmo que as pessoas falem que não gostam de ler, elas estão lendo o tempo todo. Então, o problema, eu acredito, da educação básica, em sua maioria, é a interpretação de texto. As pessoas leem, mas elas não entendem o que estão lendo. Entendeu? Por que surge isso? Não lê, não entende? É uma falha, né? Uma falha educacional. Às vezes o aluno ele já vem da prefeitura sendo alfabetizado de uma forma... De má qualidade. Exatamente. E aí isso repercute a vida inteira do cidadão. Ainda mais que a gente tá em 2023, desculpa, Tiago. Ainda mais que a gente tá em 2023, 2020, 2021, 2020, 2021 e uma metadezinha de 2022 foi pandemia. Teve muitas pessoas que saíram da alfabetização sem saber um texto, sem saber escrever um texto, sem saber interpretar um texto. Entendeu? Isso daí tudo. O nome disso é o quê? Analfabetismo funcional. Tem muito professor hoje, tem muito professor de português, de sexto, sétimo ano, de oitavo, nono, até mesmo de primeiro, que está tendo dificuldade de trabalhar com aluno. Por exemplo, o governo do estado criou a monitoria para isso ano passado, que alunos que estavam na pandemia não conseguiram aprender direito, alunos que não sabem escrever, não sabem realmente ler direito, e aí a monitoria surgiu. Por isso que eu gosto do Heitor Villa-Lobos, tá vendo? Português e matemática. Ainda colocaram professores de português e matemática para fazer o reforço em escolas. Eu já fui monitor no passado de matemática, por exemplo. E nós somos incentivados, como professores de outras disciplinas, a também incentivar materiais e elementos que são muito utilizados tanto na matemática quanto no português. Para o aluno saber que aquilo que ele está aprendendo nessa disciplina é extremamente essencial para o entendimento de todas as disciplinas. Então, a interpretação de um gráfico, de uma tabela, interpretação de texto, tentar entender. O trabalho feito na sala de aula com cartaz, que você para ler, se você gagueja naquela hora, também é uma forma de interpretamento, tá ligado? Tem isso daí. Eu não gosto muito de cartaz, eu não. Também não gosto, eu prefiro slide. E não vai utilizar para nada no processo de... slide. Porque slide, quando você chegar na universidade, você chegar no ensino médio, é o que mais você vai fazer. Então, se você já chega na universidade sem saber fazer um slide, meu amor... O professor vai tirar seu couro com razão, né? Você vai demorar mais 3 anos. Exatamente. Ele vai dizer, o que é que esse aluno tá fazendo aqui? Em que época você tá vivendo? Então vai mandar você fazer um curso. Mas a verdade é a bagagem mesmo educacional. E quem se sente limitado, gente, não se sinta. Se sinta corajoso para poder dizer, olha, eu era assim, hoje eu não sou mais. Então é isso que eu faço sempre. Quando eu conto minha história de vida, não quer dizer que eu me sinta vítima, e sim incentivadora.
tá dando sua história. Exatamente, Como de que é exemplo. possível. Que é possível, não é impossível. Entendi. Foi muito boa a conversa. Agora eu vou voltar ao tema. É, as plantas na medicina ancestral. Como é que é a sua visão sobre isso, as plantas? Gente, minha visão é a visão de várias, né, referências que eu estudei ao longo desse tempo, né, sobre povos, plantas e ambientes, porque o ser humano ele sempre está tentando, né, sempre tem uma tentativa, uma busca de sobrevivência na natureza. Tentar sobreviver na natureza com os recursos que ali estão. Então, os seres humanos mais primitivos, né, os nossos ancestrais, eles tentavam de uma forma recursos que estivessem ali na natureza para sobreviver, a simbiose. Existia mais essa ligação com a natureza. Então, eles observavam os animais e, a partir do que os animais comiam, eles iam lá e experimentavam. Tinham coisas que eram tóxicas, outras tratavam, curavam, outras eles morriam, né? Outras eles se sentiam muito mal. Então, há estudos, né, na história, que inclusive de um livro, né, chamado Sapiens, que ele conta um pouquinho disso, que eles tentavam sempre experimentar. O conhecimento era empírico, então era necessário primeiro ir lá, coletar, experimentar, para que se desse certo, curasse, eles começavam a repassar o conhecimento. Então a medicina ancestral, ela nasceu do conhecimento tradicional, das pequenas comunidades, pequenas populações que passavam o conhecimento daquela planta para os seus descendentes. E com isso, Bora, rapidinho, pergunta rápida. Se a pessoa se corta no meio de uma mata, não tem médico, não tem nada, não tem. É gás que eles chamam, né? gases. Gás, não tem nada, não tem Não álcool tem pra algodão, limpar, não tem nada. não tem nada. Não tem nada. Só tem folha. Um mato, Folha e mato, água. matagal. O que a pessoa precisa fazer? O que a pessoa precisa fazer hoje em dia na sociedade atual, o que uma pessoa faria na sociedade contemporânea? Tentar um telefone e ligar para algum lugar. Ela sentaria e choraria. Ela sentaria e choraria. Essa é a nossa sociedade contemporânea. Não, mas só para vocês linkarem a sociedade ancestral, primitiva, os primeiros povos, eles experimentavam, né? Eles detinham conhecimento a partir do conhecimento popular, da experimentação. Muita gente morria. Muita gente também se curava. Hoje, atualmente, muitas pessoas morreriam da mesma forma, porque muitas pessoas não conhecem as plantas. Conhecem as plantas do supermercado. Se a pessoa ela tem um conhecimento do interior, ela vai conhecer a aroeira, vai conhecer a aloe vera, vai conhecer o capim-santo, a erva cidreira. Mas se ela não tem um conhecimento... É uma parada que passa na mão pra ficar mais macio. Barbosa. É a babosa, é a famosa babosa. Inclusive, ela é cicatrizante, anti-inflamatória. Mas eu vi um estudo que a Anvisa não liberou consumo. O consumo não, porque é necessário fazer o estudo. Chinês, sacana, que os caras cortam as paradas, aí bota açúcar, negócio e fica comendo babosa. É necessário fazer o uso da hepatotoxicidade, que você acha que não está fazendo mal, porque você não está sentindo nada, mas aquelas toxicidades estão sendo acumuladas no seu fígado. Que eu vi um vídeo recentemente no TikTok que diz não pode fazer mal agora se você ingerir babosa, mas futuramente pode, porque Exatamente, a vida não isso. sabe dizer se é bom. O acúmulo dessa substância pode causar toxicidade no fígado. Então é necessário que faça o quê? A fitoquímica da planta, que vá lá, que analise, que veja. Tem coisas boas? Tem, mas também tem coisas ruins. O conhecimento tradicional nos trouxe muitos conhecimentos sobre as plantas, mas também trouxe isso de plantas, por exemplo, que mastruz se usava muito para verme, muito boa, mas ela gera uma hepatotoxicidade. Então, tem que analisar os efeitos colaterais daquela planta, porque pode causar mais mal do que bem. Então, gente, não ingira a babosa, por favor. Não. Você acha que a planta, como você falou, é mais curável do que o remédio? Remédios industrializados. Nossa, a gente depende demais.
Porque isso é uma responsabilidade, né? Uma ética. Você fala, não tome medicamentos, não tome antibiótico. Toma um chá. Tome chá. É. Tome chá. Existem naturalistas, pessoas que estudam para saber a porcentagem de determinadas substâncias nos alimentos. Por exemplo, o tomate. Tomate tem toxinas? Tem, porque é da família das solanáceas. Mas se você consumir ela madura, ela é ótima. Tomate é uma fruta, né? As pessoas falam tomate, Sim. que parece uma fruta. Ela é ótima, né? Tem vitaminas, vitamina B12, antioxidante e tal. Mas é necessário que as pessoas visualizem a forma de se consumir essas plantas e não substituir por medicamentos. Dizem que a alimentação saudável, ela é melhor do que você cuidar de uma doença. Então, se você tiver um equilíbrio, saber as porcentagens de cada nutriente que tem nos seus alimentos e poder evitar uma doença, é importante. Mas a partir do momento que você é diagnosticado, faz o tratamento, é necessário você tomar medicamentos. Os alimentos, eles não vão ter uma ação rápida, né, nos receptores para chegar a inibir respostas e você não ter o agravamento de uma doença ou você não sentir dores. Então, é necessário que tenha também estudos, mas a maioria dos estudos da fitoterapia, da naturoterapia, é de prevenção ou de uso paliativo e de recomendação médica também. Que os médicos, eles também podem indicar medicamentos naturais. Agora sim, o que você acha daquele mix de chá emagrecedor? Que vende. Péssimo, porque existem toneladas e toneladas de plantas que são coletadas e não há uma avaliação se ali vai plantas que não são de uso medicinal. Elas são secas, as pessoas colocam um mix, não sabem que plantas são essas. Quando você tem as plantas nos seus quintais, qual é a vantagem? Você sabe qual é a planta, você está coletando. E não tem agrotóxico, vai agrotóxico nas plantas também. Do quintal não, porque ela Não, é de você fácil comprar cultivo. na loja. Será que tem agrotóxico? Depende, porque é grande produção de alimentos, eles precisam que cresçam rápido para aumentar a produtividade, aumentar o lucro. Se eu não me engano, o Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo. Que mais usa, inclusive agrotóxicos que são proibidos em todo o mundo. E tem aqui. Muito. E matam as abelhas, acabam com os polinizadores, enfim. E as abelhas são essenciais para as plantas, a vida. Para a vida, ela que ajuda no cruzamento, né? A variabilidade das espécies das plantas, que as plantas elas não vão correr para encontrar outras. Se elas estão próximas, o vento pode fazer a dispersão. Mas se elas estão muito distantes em barreira, se ela grudar, o pólen grudar no pelinho do animal e ele percorrer longas distâncias, pode fazer com que há um cruzamento. Cruzamento entre espécies distantes, variabilidade genética. Adriele, saindo do Um pouquinho desse roteiro. assunto. Não sai um pouquinho não, a gente vai sair desse assunto aqui por inteiro. Bora falar mais sobre sua eletiva, o Estúdio Planta. O nome da eletiva é esse, né? Isso. Inclusive aqui no Planta. nosso colégio. Aqui no colégio. Eu até falei isso aí no primeiro vídeo com o Tom. Comentei. E também no segundo. Primeiro vídeo com o Tom eu comentei. E no segundo vídeo eu falei um pouquinho sobre ela. Qual foi a necessidade? Por que você quis colocar essa eletiva aqui no colégio? Pra trazer Primeiro você- porque meu nome é Matos, não. Coincidência ou não? Ou não, será? Não. Porque eu sempre estudei plantas, né, na iniciação científica na universidade. Estou nos laboratórios de pesquisa. Eu sempre trabalhei com plantas. Então, como eu trabalhava com plantas e sempre trabalhei com plantas, quando eu fui olhar o itinerário, eu vi que tinha essa disciplina e gostei, né? Porque ela aproxima o ser humano das plantas. Quanto mais conhecimento a gente tem sobre a natureza, mais apto a gente se torna, né? Olha só as punks. Muitas pessoas não sabem o que são punks. Punks são plantas alimentícias não convencionais. Punks. Então, as punks, elas são plantas que as pessoas acham que são matos, né? Não são comestíveis e simplesmente vocês podem se alimentar dela muito bem porque elas são ricas em nutrientes. É a Ora Pronobis. Ela é muito conhecida em Minas Gerais. É um remédio de tosse. Ora Pronobis. Então, ela é bem assim
um teor católico, né? Com nome lá de Minas Gerais. Tem, inclusive, um festival de Aura Pronobis em Minas Gerais, que eles misturam com carne, com toscana, colocam no Você já provou? arroz. Já Tem gosto de assim. quê, mais ou menos? Ela não tem gosto de nada, de mato. De mato. Porque se você. É verdade é essa, gente. Se você pegar uma planta, você botar na boca, é a mesma coisa que Pode, você pegar uma se carne. tirar e comer? Pode. É a mesma coisa que você pegar. Eu também não. É a mesma coisa você pegar uma carne Come aí, crua. então. Aqui. Rapaz, você não é Ela não trouxe pra gente. Não tem gosto de quê? Não, nem me ofereça que eu não vou. Se você comer uma carne crua, ela vai ter gosto de De quê? nada. Mas se você colocar um óleo, você refogar. Sério? Provei. Se você Sério? refogar, Alface, tem gosto de alface, pô. é a plantinha. É a famosa beterraba. E as plantas é punk também. Porque a punk não é só a planta. A punk são estruturas da planta que não são comestíveis ou as pessoas não sabem que se comem. Então é muito comum comer a folha, exatamente. A folhagem da beterraba se come, é muito rica em vitamina Dá pra fazer uma A, salada, por em exemplo. vitamina C. Tem 9,6 miligramas de vitamina C por extração de folhagem de beterraba. Então, Tem mais vontade de comer ela do que tomar suco de laranja. olha, gente, olha, tudo depende da dosagem, da quantidade. Eu não posso dizer melhor um suco de laranja se o suco de laranja tiver 3 laranjas e a salada tiver, por exemplo, menos de 5 gramas. Então, a Aura Pronobis é rica em proteínas. Muitas pessoas que são vegetarianas, para substituir a proteína animal, elas comem a Aura Pronobis, Não a precisando soja, de por carne. exemplo. Muita gente Não acha precisam que de carne. não consigo ser Mas vegetariano, tudo não. é a forma de preparo, gente, acredite. Se a pessoa vai fazer uma salada, cozinha com bastante água e coloca o sal, que graça vai ter essa salada? Mas se eu coloco um abacate, coloco um limão, vinagre, faço tipo uma Azeite de guacamole, oliva. um azeite de É oliva, maluco, rapaz. e eu refogo, boto no forno. E Talvez eu coma. Que de agonia. talvez. Mas tudo, acredite, tudo é a forma de preparo. Se eu pegar aqui essa folha, ela vai ter gosto de quê? De nada. Mas se eu já corto, refogo no Comeria aqui bacon, agora de novo. comeria. Agora a gente lava, hein, viu? Trouxe, eu tenho que Lavem. experimentar. Depois eu vou tomar um remédio de verme, mas lava. Rapaz, você. Não, e a você é coleta, mal, velho. ela é muito importante. Onde você vai coletar essas plantas? Ela é um pouco Será que se azedinha come, já. não? Aí, ó. O quê? O negócio é azeda. É azeda, Esse é? aqui com gosto. Ai, eu doce pra disfarçar. Esse aqui tem gosto de realmente muito fácil. Realmente. Não, tô fora. Fácil. Não, Festivais de Aura Pronobis, ela é uma punk. Por quê? Qual é o intuito dessa punk? De dizer, olha, gente, essas plantas que vocês estão tirando dos seus quintais, elas são comestíveis. São, inclusive, oriundas do conhecimento tradicional. Nunca vi. Ela é de origem aqui brasileira ou vem de fora? É daqui mesmo? A maioria, elas vieram de fora, é muita mistura. Como a gente tem muita biodiversidade, algumas são exóticas, elas vieram trazidas nas grandes navegações, né? Outras cultivadas, já eram cultivadas por indígenas, outras vieram de negros para cá, para nossa Mas essa Nossa terra. Olá Pronove, é esse o nome? Olá Ora, Pronove, ela é Pronobis. daqui ou não? Não, né? Eu não sei, Não. E a beterraba Não é sei de te origem dizer qual a origem. origem da beterraba mesmo? também não sei. Corta isso aí, porque eu não sei. Isso aí. Cota. Terra não, a origem do... Cota, que eu não sei. Eu não sei a Tipo, origem porque a gente tem uma diversidade gigante. E nós temos muitas especiarias que vieram da Índia. Nós temos muitos alimentos que vieram da Por África. exemplo, Que veio uma coisa que veio da Ásia, a jaca. Por por exemplo, exemplo, o quiabo. tem o nome batata inglesa. A batata não é inglesa, ela é peruana. Ela vem do Peru. Sim. Ela não é Inclusive inglesa. lá tem uma diversidade, né? É. De batatas gigantes. Batata inglesa, mas é peruana. Agora, Conhecimento. É. Ano passado foi uma coisa muito nova, então foi uma coisa surpreendente para mim, porque eu não acreditava que os alunos tivessem tanta curiosidade, tanta vontade de fazer com que as coisas acontecessem. Então eu falei, gente, vamos montar uma horta? Aí eles falaram, vamos, amanhã eu vou trazer enxada. Então quando chegou na segunda-feira, eles estavam no colégio com 2 enxadas. Aí eles falaram, professora, você pediu para os alunos trazerem enxada?
girassóis. Estamos plantando girassóis agora, porque a gente aproveita a chuva de agosto. Porque eu não vou direto para o campo. Eu primeiro falo da importância da germinação da semente, a dormência, a quebra de dormência. Cada semente ela tem o seu estágio de germinação. Como é que nós podemos fazer para germinar as plantas que possuem semente e fazer a reprodução das que não possuem semente? Então a gente vai ver os tipos, brotamento, viviparidade. Então a gente vai observando várias formas de reprodução das plantas. A partir do estudo que a gente tem na primeira unidade, metade da segunda unidade, a gente já vai para o campo, já está sabendo o que vai fazer. Vai fazer o quê? Rotação de cultura, misturar milho, feijão, girassol, abóbora, para poder uma proteger a outra. Como foi também estudar o solo, que o solo tem, acho que, de muita importância também. O solo daqui foi um solo bom, que deu para aproveitar. Deu muita dificuldade na hora. Muita dificuldade, porque o solo ele tem muito pedregulho, teve muitas obras que já ocorreram no colégio. Então o solo não é um solo profundo, fofo, cheio de nutrientes. É um solo que já tem história de desgastes. Então nós colocamos matéria orgânica, nós juntamos todas as cascas de frutas e verduras de todos os alimentos que a gente consumia em casa e depois a gente trouxe para cá. Fizemos leiras e colocamos embaixo. Assim, geralmente aqui no Itu eles dão banana, Maçã, melão, isso daí. melancia. Durante esse tempo que você estava fazendo a preparo da terra, chegou a pregar algum resto de descasque? Eu já peguei casca de banana e casca de verduras. Aqui mesmo, colégio? Sim, mas as de frutas eu fico um pouco preocupada porque a gente tem que ter uma profundidade maior para que não apareça, né, ratos, baratas. Então tem essa preocupação com A sanitarismo. justamente. Sanitarismo. Verdade, tem isso daí. E aí, como é que foi o processo de fazer a horta aqui no colégio? Como é que foi? Gente, está sendo bacana, porque a horta ela não fica continuamente, de ano a ano, né? Ela, quando chega num período que vocês ficam de férias, não tem como mantê-las, então todas as plantinhas elas vão morrer no sol, né? Então é um período de verão, não tem como ninguém vir para cá cuidar do solo, exatamente. Preparar o solo e tal. Com tudo isso, sobre as plantas morrerem no sol, etc. Você já teve a ideia de querer fazer uma oficina através disso? Sim, eu quero fazer muita coisa através disso. Eu estou buscando investimentos, porque uma horta é muito cara. A gente precisa de apoio de toda a comunidade, que todo mundo se envolva no processo de hortas. Porque a horta ela requer uma manutenção muito grande. Fazer uma horta, eu acredito que seja fácil. Eu posso dizer que é fácil, porque para mim é muito fácil. É difícil. Porque cada planta ela tem um cuidado específico. Tem uma que gosta mais de sol, tem outra. É uma planta que você acha que é mais difícil? Assim, pô, essa planta é demais, tá complicado. Você chegou a plantar aqui? Eu acho as hortaliças no geral. Alface, coentro, cebolinha, porque ela gosta de sol pleno, mas gosta de um solo bem nutrido, bem irrigado, bem drenado. Então, requer muito cuidado. Quando eu faço a plantação de punks, por exemplo, elas são conhecidas por ser ervas daninhas, porque são plantas que dão em qualquer lugar. Tem pessoas que já passaram por plantas comestíveis e não sabem que são plantas comestíveis. Cite uma planta comestível pra gente aí, por favor. Eu preciso coletar, porque eu falo assim, aquela flor é branca e amarela, 12 horas. Eu tenho que arrancar agora, 12 horas. Você conhece? Não. Beldroega. Como é? Beldroega. E tem uma flor. Nome popular. Língua de vaca. A língua de vaca eu ouvi falar muito já. Quiioiô. Já também já Quiioiô. não sei como- Biribiri. Biriri Já ouvi já. falar. Pronto. As mais famosas, vamos dizer. Vinagreira? Vinagreira não. Não? Vinagreiro pra mim não existe não existe vinagrete. Mas coentrão. Coentrão? Coentrão da Índia, coentro da Índia. Ainda você encontra na Sete Portas, na Feira de São Joaquim. Não, tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas por que eles não vendem em grande quantidade? Porque a maioria das pessoas não procuram por esses alimentos. Mas Geralmente quem procura coentro largo. compra daquela vez, depois vai lá e planta dentro de casa. Sim. Ou então não planta, a gente perdeu o hábito de plantar. É esse o problema, de reconhecer as plantas. Hoje a gente não reconhece mais as plantas no ambiente. A gente reconhece as plantas que estão no supermercado. Por quê? Papai, eu vou dizer que não. Por
que você, na sua opinião, porque isso Porque o acontece? conhecimento tradicional hoje em dia ele é desvalorizado. Você vai para academia e eles valorizam o conhecimento científico, mas o conhecimento científico ele surge do conhecimento tradicional. Da tia que fala que o chá de boldo é bom para ressaca, você toma dor de barriga realmente também. passa para dor de barriga, você toma passa, pô, realmente aí você vai passar para outra pessoa, né? Realmente, o Assim? melhor é comprar remédio, né? Toma um chá de boldo que Aí passa. você faz assim, toma chá de boldo. Aí esse é o conhecimento popular. E o conhecimento científico, ele faz o quê? Ele pega o chá de boldo daquela região, coleta, vai analisar, vai dar uma olhada para ver se tem alguma toxina que pode fazer mal ou não. A longo prazo ou a curto prazo. Por exemplo, como eu falei da babosa. A babosa, ao longo prazo, ela faz mau efeito. Por que você acha que não? Que hoje a gente não... A gente reconhece sim as plantas. Minha mãe tocou em planta de casa. Mas sua mãe é a maioria? Não, mas eu... Quantas pessoas moram em Por exemplo. apartamento hoje? Não, Ou às mas vezes você não aquela tem parada que tempo, o porque pessoal trabalha bota na demais. parede, aí pega garrafa pet de 2 litros de refrigerante, aí corta a parte. Mas se eu bota na trouxer parede. uma flor aqui e te der pra você comer Ah, eu não, eu também não. e falar eu pra você comi- que ela é comestível, Sou muito fã de você flor, vai. não, cara. Eu comi, Às vezes a pessoa fala, não, Deus me livre, mas ela é eu comestível. comi porque você comeu e é bióloga e falou, essa aqui é a tal, tem. Aí no caso, eu comi porque você trouxe, você é bióloga, e aí eu vi, acho que eu vou comer. Tive a confiança, vou comer. E aí realmente tem gosto de alface, e eu não tô brincando. Imagine se você temperar, colocar com a Eu acho que toscana. daria bom numa salada. Gente, é muito gostoso. Eu vou fazer um Eu acho que cardápio isso pra aqui eu vocês comeria, punk. pô. Vou chamar a rede punk, inclusive, pra vir aqui. Vamos falar sobre a rede punk. Punk, eu não sei nem o que é E Red parece Punk. uma música, tem um estilo de música punk. Punk é. Bote no Spotify que a gente inclusive está Essa lá. sigla, inclusive, né, foi dada por Valdeli Knupp, né, que ele estuda as plantas que são conhecidas como mato, mas são comestíveis. Mas quando Bela Gil fala, as pessoas falam, filha de Gilberto Gil, só vai comer alimentos caros. E não, gente, são alimentos de conhecimento tradicional, conhecimento popular. Quando a gente vai falar, nossa, quais eram as plantas que nossos antepassados comiam para ter uma alimentação diversificada, né? Mas agora sim, a maioria dessas plantas que eu sou comestível começa daqui. Esqueci o nome dela. Também esqueci, nome Ora estranho. pronobis. A hora pronobis, nome de remédio. Daí mesmo. Esse nome de remédio E aqui. tem cápsulas de ora pronobis. Olha, rapaz. Tem realmente uma pastilha, se eu não me engano. Tem cápsulas de ora pronobis. Você não encontra ela em qualquer lugar. Tipo assim, você em determinados lugares, hortas de bairro, por exemplo. Se você for na horta aqui do bairro de Narandiba, você não vai encontrar uma dessa. Se você for na horta aqui do. Tem a horta do Arenoso também, não? Você não deve. Não Eu acho tem, que mas sim. se tiver uma procura, vai ter Acho gente que que só vai. lá no, aquela feira do São Joaquim. Minha vizinha, ela que me vendeu. Acho que só na feira do Joaquim. Será que na feira de São Joaquim acha? Acha, Acha, né? Eu, se for lá procurar, acho. Acha que acha de tudo. Sempre tem pessoas que, na verdade, essas pessoas que vendem e que produzem, que plantam, elas conhecem essas plantas de conhecimento tradicional. Elas só não vendem lá porque não há uma procura. Então imagine ela levar toneladas daquele tipo Não de tem demanda, alimento pra estragar e não ter tudo. demanda. É. Então se a pessoa chegar lá, nossa, tem chuchu de vento, tem tem chuchu de vento, Essa planta? tem, Olha, tem, rapaz. ela parece um chuchu. Só que dentro dela é oco, não tem nada. Aí ela é ótima pra fazer o quê? Botar uma carne moída e colocar no forno, preparar. Sabe que ela fica parecendo uma Edson, coloca bolsinha. as fotos das plantas que tá curioso. Vamos, chuchu de Chuchu de vento. vento e ficar de outras aí. É que a gente não se lembra. Chuchu de vento. Imagine, é um chuchu com um monte de vento dentro. É seco por dentro, é oco. Exatamente. É igual pastel de vento, não tem nada. Esse é o nome popular, né? O nome popular. As pessoas, nossa, a gente vai falar. Qual é o nome que a gente vai dar aqui pra isso? Né? E o nome científico é o que Ele vai é verde também, que unir. não é chuchu normal? Ele é verde também. Ele é verde também. Tô curioso pra ver como é, só na edição aí. Ele vai unir, né? Todo o conhecimento e vai falar, não, a gente vai colocar esse nome em latim, porque a partir desse nome, todo mundo que estudar vai colocar informações sobre essa Até planta. animais, tudo é em latim, né? É, nome em latim. Imagina, eu tô aqui, cachorro aqui é cachorro, em inglês é dog, em alemão é outro É uma nome. bagunça terrível. Alemão é um nome forte demais, daqui a pouco eu não sei, né? Quachapa, chupa, Imagina, toca, em mandarim, cachorro em mandarim. Retoma, teca, no tique, no teca. Eu não tô lembrando o nome do cachorro aqui, ó, no português, imagina.
né? Continuando falando mais sobre a rede punk. Uhum. Você conhece o idealizador desse projeto? Ah, sim, é meu pai científico, posso dizer. A pessoa que abriu as portas do laboratório, que eu trabalhei lá há muito tempo como monitora, e foi muito bom, porque eu aprendi uma diversidade alimentar que até então eu não sabia que existia, porque eu sempre morei em Salvador, né? Sou da área urbana. E para você ter conhecimento das plantas tradicionais, é necessário que você conheça os povos que trabalham com a terra, que cultivam, que têm sementes crioulas, que têm sementes que não foram, que não tiveram modificações genéticas para poder ter uma produção de larga escala. A punk ela não precisa nem de agrotóxicos e nem de cruzamentos para poder ter uma produção de larga escala. Ela nasce e cresce espontaneamente em ambiente, inclusive hostis. Gostei. Coisa boa. Por falar nisso, a gente tem que marcar um dia depois pra Geraldo, falar. viu? Geraldo Um Aquino, abraço pra ele, Geraldo. Tem o Instagram, disseminador. tem Instagram, tá no Instagram, a rede Tá no, punk, né? a Rede Punk tem um projeto, tem Instagram, @Rede Punk Bahia, porque o punk todo o Brasil estuda. A gente pode ir. Rede Punk Bahia. Tem um dia, tem que marcar um dia pra gente gravar um vídeo, pra gente gravar um vídeo falando mais sobre a Rede Punk. Mas, Adriana, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. A gente quer você aqui de novo, que você grave outro vídeo. Inclusive, a gente vai conversar um pouco mais sobre o que a gente estava falando aqui no Making Off. Sim. E, mais uma vez, agradecer pela sua presença. Obrigado. E eu espero vocês lá na horta, viu? Projetos e Rede projetos. Punk só chamar a gente que a gente vai. Vem Rede Rede Punk, Punk. vem também. Nós vamos, nós também pode vir. Então, é um projeto da Universidade Federal da Bahia que se estende por diversas comunidades para disseminar o consumo das plantas. Pronto. Obrigado, gente. Esse foi o terceiro episódio do nosso Quilombo Podcast. Ficamos por aqui e até mais breve.